Meus amados, eu quero saudá-los com a paz do Senhor e quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade que Ele está nos concedendo de estarmos juntos mais uma vez para uma meditação na palavra do Senhor. Então eu quero convidar você para a leitura no capítulo 15 do Evangelho de João, e o versículo 1 até o verso número 8, e depois um versículo número 16. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Meus amados, aqui está a leitura desse texto na palavra do Senhor, e como eu coloquei aqui o título de 7 coisas ou 7 verdades a respeito da vida frutífera do crente. Aqui Jesus ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos. Já se aproximava o momento da sua prisão, crucificação, morte e, claro, ele iria ressuscitar. Mas esses homens aqui, eles teriam agora uma responsabilidade de levar adiante a obra de Jesus. Eles teriam agora sobre os seus ombros a responsabilidade de dar continuidade a tudo que Jesus havia dado início. Eles seriam agora aqueles que iriam anunciar e também viver o Evangelho. Então, eles precisavam receber instruções a respeito daquilo que os esperava e também da responsabilidade que agora estava sendo colocada sobre eles. Então, é disto que Jesus está falando. E nós vamos meditar aqui do verso 1 até o verso número 8 e o verso número 16, e vamos observar nas palavras de Jesus que pelo menos 7 verdades
Eu até havia feito uma chamada no Facebook de 6, mas Deus permitiu que eu visse mais uma. Claro que tem muito mais do que 7 verdades, mas a Bíblia é um poço muito profundo e a nossa corda é curta. Então passemos a meditar aqui verso por verso e nós vamos perceber essas 7 verdades de uma vida frutífera. Porque, assim como Jesus esperava fruto daqueles homens, nós agora temos essa responsabilidade. Deus também espera de nós. Então, a primeira verdade, ela está no versículo 1 e no versículo 2, que é a necessidade de dar frutos. Ouça o texto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ele limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Ouviram? Então Jesus, ele faz uma comparação. Ele é a videira verdadeira. E nós somos as varas, os ramos dessa videira. E Deus aqui é o lavrador. E ele está dizendo que toda vara nele que não dá fruto, atira. E toda aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então, a realidade é que Deus, ele nos deu Jesus para ser o nosso Salvador. E a igreja, ela é o corpo de Cristo. Então, o próprio Deus, ele trabalha na nossa vida pelo Espírito Santo, de tal maneira que esse corpo, que essa videira, de alguma maneira, ela sempre seja frutificando. Como que ele faz isso? Ele tira aquela que não dá fruto. Então nós vemos aqui que há uma necessidade de darmos frutos. O mundo depende da frutificação da igreja. A ideia aqui não é tanto número de pessoas, mas qualidade de pessoas. Então, esse fruto envolve as atitudes cristãs, envolve a obra de Jesus na terra, que é justamente o aperfeiçoamento daqueles que crerão na sua palavra através da mensagem da igreja. Então Jesus diz, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então Deus, ele tira, ele faz uma podagem, faz uma limpeza. E aquela que está dando fruto, ele limpa, Ele limpa para que ela dê mais fruto. Então, observe, há realmente uma necessidade de dar fruto. Senão, corre o risco de ser tirado. Como é o Pai que tira, não cabe a homens. Homens não podem agir, não têm autoridade para agir dessa forma em relação ao corpo de Cristo. Mas Deus tem. Então Deus, ele tira aquela que não dá fruto e ele limpa aquela que dá fruto para que ela dê mais fruto. Viu? Então há uma necessidade de um crescimento, mais fruto. É um aperfeiçoamento, Nós somos aperfeiçoados no poder do Espírito Santo
e Deus é que faz isto. Bem, a segunda verdade é que a palavra de Deus, ela nos prepara para a frutificação. É o verso número 3, ouça. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ouviram? Os discípulos, andando com Jesus aproximadamente 3 anos e meio, durante o chamado, o discipulado, pela palavra de Deus proferida, ensinada por Jesus, eles estavam limpos e prontos para produzir o fruto, não é? Então vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então essa verdade aqui é que a palavra, ela nos prepara limpando a nossa alma, o nosso ser, o nosso coração, nos aperfeiçoando e nos preparando para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então observe que é um trabalhar contínuo de Deus em relação à sua igreja. Como? Aquele que não frutifica e tira, mas ele limpa aquele que dá fruto para que ele dê mais fruto. No caso dos apóstolos, eles já estavam limpos pela palavra. Quer dizer, o poder da palavra de Deus, ela havia trabalhado no coração daqueles homens, e eles estavam preparados para doravante seguir em frente. Então, a palavra nos prepara para a frutificação. Então, a meditação na palavra, o ensino da palavra, a prática da palavra, ela gera crentes frutíferos. Você entende? No lugar onde a palavra de Deus não é amada, pregada, exaltada, praticada, não há fruto digno de arrependimento. Por quê? Porque a palavra de Deus era limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Bem, a terceira verdade é que a comunhão com Deus nos dá também condição de frutificação. Olha o verso 4 e o 5. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ouviram? Aqui nós percebemos que a comunhão com Deus, a comunhão do crente com o seu Senhor, ela é essencial a uma vida frutífera. Esses homens já estavam limpos pela palavra, mas agora eles precisavam estar unidos a Cristo. Sempre, olha, o verbo está em mim, é um verbo presente, constante, está em mim, e eu em vós. Viram? Então é uma comunhão, né? E por quê? Porque como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, então a vara ligada à videira, ela frutifica. Longe da videira, ela é simplesmente uma vara infrutífera e ela seca, não é? Então, o crente, se ele não estiver em comunhão com Deus, ele não vai produzir fruto. Por quê? Porque como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira,
assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, uma vida de comunhão com Deus, ela é fundamental para produzir frutos para Deus. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, observe, e eu nele, este dá muito fruto. Jesus é claro, ele é enfático. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Aqui está bem claro a nossa dependência, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Sem Jesus, sem mim, nada podereis fazer. Então, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, não adianta querer fazer a obra de Deus na tua própria força, no teu entendimento, na tua inteligência, nas tuas ideias brilhantes. Não adianta. Nós temos que depender de Deus, depender da palavra de Deus, da orientação de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É nela que nós vamos buscar orientações para fazermos isto ou aquilo para Deus. Não adianta se apresentar com coisas novas. Nós estamos numa época de muitas inovações, não é? Muitas ideias brilhantes, muitos projetos maravilhosos. Mas a grande realidade é que atualmente nós estamos todos em casa. E os projetos preparados de nada vão adiantar. Você vê a nossa dependência? Então, a frutificação, ela depende de uma vida de comunhão. Não adianta se atarefar, ensaios, e vai, corre para lá, e eventos, se não cuidarmos primeiro da vida de comunhão com Deus. É preciso comunhão com Deus. Primeiro a comunhão com Deus, depois o congregar, depois a ceia do Senhor, depois as coisas de Deus. Inverter esses valores é loucura. Por quê? Porque sem mim nada podereis fazer. Entendeu? Põe uma coisa no teu coração. Nada. Você não pode fazer nada. Não podemos salvar a alma. Quem somos nós? O que nós podemos fazer sem Deus é movimento, que é o que a maioria fez durante muito tempo. Agora, né? Aliás, até agora a gente ainda percebe que tem gente tentando movimentar, né? A maioria dos crentes parece que entrou pelo campo do sensacionalismo, prometendo coisas que jamais, que a realidade é outra. Nós temos que tomar cuidado. Para um pouquinho aí, vai devagar, dá uma olhadinha para o verso número 6 e ouça, olha aí, verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Quem é este? Não é o que fala muito, é aquele que está nele, em Cristo. Porque sem mim nada podereis fazer. Nossos projetos estão cancelados. Não serve para nada se Jesus não estiver no comando da nossa vida. Quarto, a quarta verdade é que a ausência de comunhão pode ser fatal. É possível que uma palavra como esta nos deixe preocupado hoje, amanhã e nós venhamos a nos esquecer. Mas a ausência de comunhão com Deus, ela pode ser fatal. Olha o verso número 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Olha só,
Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Quem é que vai lançar fora? Está escrito aqui, olha, toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Você está entendendo? Por incrível que pareça, é possível, aparentemente, estar nele, mas sem estar nele. Está na igreja, fala dele, mas não há comunhão com ele, não há intimidade com ele. E aí não frutifica. Por isso que se alguém não estiver em mim, será lançado fora, porque não terá fruto. Como a vara. A vara não dá fruto, ela é cortada e secará. Por quê? Porque quando a vara é tirada do tronco, ela não recebe mais a seiva, o nutriente da árvore. E sem alimento ela morre. E aí os colhem, lançam no fogo e ardem. O lenhador vai lá, pega todos aqueles galhos secos e coloca fogo. Você está entendendo? Agora, observe o perigo que passa aquele que não pensa na seriedade da comunhão com Deus. Amados, nós não podemos andar pelo nosso coração. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Nosso coração ele é enganoso. Ele pode nos dizer que está tudo bem quando está tudo mal. Lembra de Sansão? Sansão disse assim, sairei como antes. Aí diz assim, ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. No coração dele ele estava como antes. Viram? Então a comunhão com Deus ela é fundamental. Então se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. Ficará seco das coisas de Deus, vazio. Você acha mesmo que um crente desviado tem alguma coisa de Deus? Você acha mesmo? Pois eles acham, né? A maioria dos crentes que estão desviados, eles sentem no coração deles que está tudo bem, né? Tanto que alguns até dizem, não, eu volto, não, se Deus quiser, não, lá no tempo certo, não, Deus sabe de todas as coisas. É o coração enganando. Entendeu? A pessoa nem desejo tem mais de ser crente. Uma prova da sua sequidão. Então, deixemos que a palavra revele o nosso real estado. Então, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará e os fogo que arde. Né? A quinta verdade é que na comunhão nós obtemos resposta de Deus. Olha o verso número 7. Se vós estiverdes em mim, esse se aqui é condição. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, feito. É muito profundo, viu? Então, se há uma comunhão do crente e o seu Salvador, o que implica em estarmos nele e as palavras dele estiverem em nós. Como que a palavra vai estar em nós? No nosso coração, pela nossa aceitação da palavra, pela nossa obediência, pela nossa submissão à palavra. A nossa mente, que é o coração, na Bíblia, ela deve aceitar os princípios de Deus. Ainda que em alguns pontos não estejamos de acordo com a palavra, mas a palavra tem razão. Entendeu? O problema então sou eu, é você, é as nossas ideias, nosso comportamento, mas a palavra não. A palavra é a verdade. Então, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós,
Veja? Então tem que ter essa conjunção aqui, tá? Assim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por quê? Porque quando a comunhão com Deus, você não vai sair por aí pedindo qualquer bobagem. Você vai saber pedir. Você vai pedir coisas que glorifiquem a Deus. Você não vai pedir coisas para a satisfação do teu ego, do teu eu. Você está entendendo? Nós temos que tomar cuidado. Então, aqui, a condição aqui, olha. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Interessante, não é? Muito bem. Então, quer dizer, na comunhão obtemos resposta de Deus. Você tem comunhão com Deus. Né? A sexta verdade. O fruto glorifica a Deus e nos qualifica como discípulos. Olha, observe como que vai ficando mais sério. Olha, o fruto na nossa vida, ele glorifica a Deus e nos qualifica como discípulos. Olha o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai. 2 pontos. Que deis muito fruto. Viu? Que deis muito fruto. Então Deus é glorificado quando a igreja frutifica. Tá? Quando as atitudes advindas da palavra de Deus se frutificam, se proliferam. Entendeu? Quando mais mansos e humildes começam a encher a terra. Essa é a realidade. Então, à medida que nós vamos melhorando, frutificando em atitudes, Deus ele vai sendo glorificado. Jesus até disse que nós temos que brilhar. Brilhem as vossas obras diante dos homens, né? Ou brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, atitudes aqui, e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então Deus é glorificado quando há esse fruto oriundo que tem a sua origem na palavra de Deus. Então, nisso é glorificado o meu Pai. A gente está gritando? Ai, Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Até um hino, inclusive, sem sentido, que diz que Herodes morreu porque não deu glória a Deus. Esse hino não quer dizer nada, né? Mas nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Viu? E assim sereis meus discípulos. Viu? Então, a evidência do discipulado é fruto. Entendeu? Fruto. Quer dizer, resultado da nossa comunhão com Ele. Ó. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, né? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A gente vai pedir, claro, para frutificar. E quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E dando muito fruto, Deus é glorificado e nós somos qualificados como discípulos. O que é discípulo? Discípulo é aluno. A palavra discípulo vem de disciplina. Nós somos chamados para ser discípulo. Então, a evidência do discipulado não é congregar no Belém, no Brás ou em qualquer canto. Não é a carteirinha de membro que te faz um discípulo de Cristo. A nossa carteirinha de membro, ou credencial, ela nos torna membro da organização religiosa, que é a Assembleia de Deus.
São Paulo, no Brasil. Agora, discípulo de Cristo é o fruto. Deus não vai chegar naquele grande dia e falar assim: meu filho, cadê a sua credencial? Cadê seu cartão de membro? Ele vai falar: e o fruto? Você está entendendo? Deus disse a Moisés, quando o povo fosse apresentar as primícias, Deus disse assim: não apareça ou ninguém aparecerá diante de mim vazio. Entendeu? Eles tinham que chegar lá com seus molhos. Quem colhia muito levava muito, quem colhia pouco levava pouco, tinha que levar alguma coisa. Igualmente nós. Então nisto é glorificado meu Pai. 2 pontos. No quê? Que deis muito fruto. E o resultado disto? E assim sereis meus discípulos. Entendeu? Que Deus nos ajude para ter esse desejo de produzir fruto para Deus. Não para ser visto pelos homens. Vamos parar de colocar coisa que a gente faz no Facebook. Entendeu? Vamos parar. Levei sopa não sei para quem, fiz o seu... Para. Claro, postagem dos nossos cultos é uma coisa. Mas ficar postando coisa que nós fizemos, essas obras, para que isso aí? Que Deus nos ajude. Que Deus continue, pela palavra, trabalhando em nós. E finalmente a 7ª verdade, que é evidente que tem mais, mas nós somos limitados, né? Fomos escolhidos para frutificar. Verso número 16, olha. Não me escolhestes vós a mim. Viu? Você nunca quis ser crente. Ainda que você tivesse família crente, se simpatizasse com os crentes, mas querer ser crente mesmo você nunca foi. Ninguém nunca quis. Por quê? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha aqui, ó. Né? Certamente chegou um temor no teu coração agora. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Olha aí. Ó. Quem desmente isso aqui? Entendeu? Não fomos nós que escolhemos a Deus, a Jesus, a verdade. Ele nos escolheu. A partir da sua presciência, que é um conhecimento das coisas antes que aconteçam. Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Nos escolheu antes da fundação do mundo. É muito profundo isso. A nossa mente ela não alcança. Tá? Então essa escolha, nós não éramos nascidos. Não havia, a terra não havia sido nem criada. Antes da fundação do mundo. Para você ter uma ideia do que é o poder de Deus. Quem te escolheu? Não me escolhestes vós a mim. Não foi opção nossa. Mas eu vos escolhi a vós. Ele me escolheu. Ele te escolheu. Você pode glorificar a Deus. Né? Ele escolheu. Não é verdade? E mais. E vos nomeei. Esse nomear aqui não é que ele saiu dando título para todo mundo. Né? Distribuindo cargo para todo mundo. Eu vos autorizei. A ideia aqui, ele concedeu autoridade. Para quê? Para que vades e deis fruto. Tá vendo? Esses apóstolos, eles foram escolhidos e nós estamos nessa escolha. Porque depois, lá no capítulo 17, Jesus ora por eles e diz assim, eu não oro somente por esse não.
mas por aqueles que pela palavra deles hão de crer na tua palavra. Então é conosco. E vos nomeei, autorizou, para quê? Para que vades e deis fruto. Viu? Então, meu irmão e minha irmã, vá e dê fruto. No seio da tua família, na tua escola, no teu lar. Vá, dê fruto. Frutifique. Peça graça, peça poder, né? Não se contente com um temperamento que prejudica o teu relacionamento. Ore, jejue, se esforce e Deus te dará vitória. Tá? Mas ele diz assim: e o vosso fruto permaneça. Ó, eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Entendeu? O fruto deve permanecer. Quer dizer, Deus deve confirmar o resultado das nossas mãos. Isso é muito profundo. Nós vamos depender de Deus, entendeu? Por isso que ele falou, sem mim nada poderei fazer. Quem sou eu para produzir alguma coisa e ela permanecer? Eu posso fazer isso? Claro que não. Mas Deus pode. Então isso me obriga a orar. Oração é para isso. Você pensa que oração é para quê? É só para pedir coisa? Me dá, me dá, me dá. Oração é para pedir, antes de tudo, graça. Você está entendendo? Entendeu? Então, eu vos enviei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas por quê? Qual o objetivo? A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Você não pode pensar que Deus está no céu distribuindo coisa para todo mundo, né? Você já percebeu isso? Claro que tem muita gente pedindo. Mas é festa agora? Não. Tem um lado da história que muita gente não conta. Esse lado da comunhão. Eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. E observe que depois de tudo é pedir no nome de Jesus, não no nosso nome. Essa ideia de eu determino, eu não aceito. O que você não aceita? Eu determino. O que você determina? Para com essa bobagem. Esses hinos sem sentido. Esses pregadores. Não tem cabimento a isso. Em nome de Jesus. Porque Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E nós somos a vara. E o Pai é o lavrador. Então, quando Deus olha para mim e para você e vê que eu estou frutificando, Ele tem um trabalho de me aperfeiçoar. Então, pelo Espírito Santo, Ele vai me limpar ainda mais para me dar mais fruto. Que Deus nos ajude. Que nunca venhamos a ser infrutífero, ramo seco, ficar na igreja só reclamando de tudo, murmurando de todo mundo, julgando todo mundo, falando mal de todo mundo. Está na hora de dar fruto. Você foi chamado para isso. Eu vos escolhi a vós. Me escolha na presciência de Deus. Aleluia. Aquele que vê as coisas que não são como se já fossem. Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, fiquemos com essa palavra. Guarde essa palavra no teu coração. Ele nos escolheu. Então Ele é o maior interessado em que haja frutificação na nossa vida.
Então, se você pedir ajuda, ele vai te ajudar. Se você falar, Senhor, por favor, eu preciso frutificar. Nunca se contente com o que você está fazendo. Em Deus, você pode fazer mais. Quem for santo, se santifique mais. Então você se considera santo? Sim, eu sou santo. Então pare de vasculhar quem não é santo ainda e continue se santificando. Você entendeu bem? A ideia é esta. Orai uns pelos outros. Confessai vossas culpas uns aos outros. E orai uns pelos outros para que sareis. Meu amado, fico com essa palavra. Eu te agradeço aí pela tua atenção. Hoje, eu e você estamos saindo mais limpos, porque a palavra de Deus, ela limpa. Ela vai entrando na nossa mente e vai tirando aqueles pensamentos que não é de acordo com o que a Bíblia diz, aquelas coisas que a gente se agarrou durante um bom tempo. Mas Deus, meu filho, está na hora de te falar o que é o correto mesmo, e vai mudando, a gente vai melhorando. E melhorando você será um melhor pai, um melhor avô, uma melhor mãe, uma melhor tia, enfim, o melhor crente em Jesus. Deus te abençoe. Meus amados, eu quero agradecer aqui. Eu vi o nome da Gisele aqui, graças a Deus. Irmão Ademar, mais uma vez, a irmã Augusta. A Jane, graças a Deus, Jane, você está aí, ouvindo a palavra do Senhor. Minha sobrinha, Viviane Russo, do setor 18, que o coração dela está no Parque Pedroso, qualquer dia ela volta, né? Volta não, ela nunca foi ali do Pedroso, mas qualquer dia ela muda para lá. Deus te abençoe. E deixa eu ver, são vários os irmãos, né? Eu não consigo ver todos aqui, mas eu estou vendo lá o Ricardo, eu vejo, né, a fotografia aqui, a irmã Luciana. Meus amados, eu vou pedir que o nosso irmão Ricardo, eu vou fazer uma chamada para ele, para que ele faça uma oração. Depois eu dou a bênção final. Vamos ver se ele vai conseguir conectar. Se ele conseguir se conectar, o Ricardo ele entra orando a Deus e depois nós vamos concluir com a bênção pastoral, né? Nós estamos na presença do Senhor. Parece que ele está com alguma dificuldade. Então vamos, eu vou fazer mais uma tentativa aqui. Eu vou chamar aqui muito bem. Parece que houve alguma dificuldade lá. Vamos ver quem é que está mais por aqui. Vamos ver se o nosso irmão Ademar José de Laia, vamos ver se ele ainda está por aqui para a gente adicionar ele. Fazendo uma chamada para nossa irmã Rosiane, ela está lá em Agudos. Vamos ver se ela consegue conectar, ela vai orar então. Às vezes
surge alguma dificuldade, vamos ver aqui. Nós estamos na presença do Senhor. Vamos ver se ela consegue entrar nessa conexão. Se não, estaremos encerrando. Parece que está difícil. Mas, amados, eu estou concluindo, tá? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor, ele esteja com cada um dos irmãos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado pela atenção de vocês, tá?